Fala, minha galera, beleza pura? Hoje vamos para a questão de número 99 do Enem 2020, segunda aplicação, ou Enem PPL, caderno azul. Enunciado diz: a água sofre transições de fase sem que ocorra variação da pressão externa. A figura representa a ocorrência dessas transições em um laboratório. E aí você tem aqui a imagem que ele mostra o vapor de água se transformando em água líquida virando água sólida e o retorno. Tendo como base as transições de fase representadas de 1 a 4, a quantidade de energia absorvida na etapa 2 é igual à quantidade de energia, e aí na sequência vem as proposições. Bom, essa questão 99, gente, ela é uma questão bem básica de um assunto básico envolvendo calor nas mudanças de estado físico. Quando nós estudamos termoquímica, a gente aprende as trocas de calor entre os estados físicos. Como vocês sabem, o objetivo dos nossos vídeos aqui não é simplesmente resolver a questão, mas fazer também um bom resumo da teoria, por isso que eu conto sempre com a ajuda de vocês, deixando o like nos vídeos e compartilhando. Quanto mais esse trabalho crescer, mais material, mais conteúdo eu consigo entregar para vocês gratuitamente. Então, conto com a ajuda da galera aí. Vamos lá, nós temos aqui os três estados físicos: o estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso. Para uma substância transitar de um estado para o outro, é necessário que ela venha a ganhar ou perder energia, certo? Quando, por exemplo, você tem uma substância sólida caminhando para o estado líquido, esse processo ele é um processo que ocorre com absorção de calor, é um processo endotérmico. Então, o gelo para derreter, ele tem que ganhar calor. É por isso que o gelo começa a derreter quando você tira ele da geladeira, certo? Então você tirou ali o gelo da geladeira, esse gelo vai começar a ganhar calor do meio externo, porque a temperatura do meio externo é maior, então ele ganha calor e nessa de ganhar calor ele troca de estado físico indo para o estado líquido. Quando uma substância no estado líquido ela passa para o estado gasoso, também acontece um processo endotérmico, um processo que ocorre com absorção de energia. Então, por exemplo, você coloca a água líquida na panela e liga o fogo e daqui a um tempo essa água começa a ferver. O que acontece nesse momento é que essa água ela começa a absorver aquele calor gerado pela combustão do gás de cozinha e ao absorver calor ela troca de estado físico, ela vai para o estado gasoso. Ora, se a ida do sólido para o líquido e do líquido para o gás é um processo endo, o contrário é verdadeiro. Quando uma substância está no estado gasoso e ela volta para o estado líquido, ela precisa liberar energia, ela precisa liberar calor. Um exemplo disso é o que acontece na condensação dos vapores d'água para se transformarem em chuvas. A gente sabe que a água das chuvas, elas surgem pela evaporação da água dos rios, mares, oceanos, enfim. Então essa água ela evapora. Quando chega na parte mais alta da atmosfera, que é mais fria, esse vapor de água em contato com o ambiente frio vai perder calor, ó, e ao perder esse calor, ele retorna ao estado líquido caindo na forma de chuva. Quando uma substância está no estado líquido e volta para o estado sólido, também ocorre uma perda de energia, perda de calor, processo exotérmico. Então, se eu pego água líquida e coloco no congelador, como o congelador é um ambiente muito frio, vai ocorrer a perda de calor para o meio externo, no caso a perda de calor para o congelador, e essa perda de calor vai fazer com que a água líquida congele. Antes da gente voltar para a questão, eu queria mostrar para vocês que isso aqui tem algumas aplicações bem interessantes, tá? Bem interessantes. Por sinal, vamos começar com a seguinte situação, ó. Você tem aqui um copo com água, tá? Você vai beber aqui um copo com água, só que essa água, ela tá uma água quente, assim, não tá numa temperatura legal. E você, poxa, eu quero beber uma água geladinha. O que que eu faço? Eu vou colocar gelo aqui, ó. Aí você coloca uma pedra de gelo nessa água. O que vai acontecer, galera? Vai haver uma troca de calor. A gente sabe pela termodinâmica que o calor ele flui do corpo mais quente para o corpo mais frio. O corpo mais quente aqui, no caso, é a água líquida e o corpo mais frio é o gelo. Então, você vai ter uma transferência de calor nesse sentido aqui, ó. Você vai ter uma transferência de calor.
Essa transferência de calor, ela vai fazer o gelo derreter. Por isso que quando você coloca o gelo na bebida, o gelo derrete. Por quê? No gelo está ocorrendo um processo endotérmico. O gelo está absorvendo calor. Mas a bebida, o líquido, que é o que eu vou tomar, ele está perdendo o calor. Claro, essa perda de calor não vai ser suficiente para fazer a água congelar, mas vai ser suficiente para a bebida ficar gelada. Então, quando esse líquido começa a perder calor, eu tenho uma bebida resfriada, eu consigo tomar uma água mais geladinha. Uma outra observação bem interessante que a gente tem aqui também é que nós sabemos que na nossa atmosfera existe vapor de água, tá? Na nossa atmosfera existe vapor de água. Bom, o que vai acontecer é que normalmente, quando você está tomando ali um refrigerante, alguma bebida gelada, você percebe que o copo ele fica suado pela parte de fora, né? Um termo popular que a gente usa. O que acontece nesse caso é que o vapor de água que está no meio externo, ao entrar em contato com esse ambiente gelado, ocorre um processo de condensação, um processo exotérmico. Vejam, o vapor d'água, que estaria aqui no estado de vapor, estado gasoso, ao perder calor, ele volta para o estado líquido. Mas por que ele perde calor, professor? Porque ele vai encontrar com a parte externa do copo que está gelada. Então, quando esse vapor ele bate numa superfície fria, ele vai condensar. Ó, e aqui você vai perceber que do lado de fora do copo vão começar a se formar gotículas d'água, referentes ao processo de condensação. Uma outra aplicação bem interessante desse assunto também é a evaporação, que é no caso a passagem do estado líquido para o gasoso, ser um processo endotérmico. A gente sabe, por exemplo, que quando você está numa piscina, mesmo que um dia de sol, e você sai, teu corpo está todo molhado, quando bate um vento, você sente uma sensação de frio. O que acontece nesses casos é o seguinte, vamos imaginar aqui a superfície da sua pele, e a superfície da sua pele está molhada, ou seja, ó, bem aqui tem uma gotícula de água, tá? O que vai acontecer é que quando bate um vento, a tendência dessa água é sofrer um processo de evaporação, ou seja, essa água ela vai secar do teu corpo, ela vai evaporar. A evaporação ela é um processo endotérmico, ela requer ganho de energia. E de onde é que vocês acham que a água vai pegar esse calor para evaporar? Ela vai pegar calor do teu corpo, ela está em contato com o teu corpo. Então, o que vai acontecer nesse caso aqui, gente, é uma transferência de calor nesse sentido aqui, ó, tá? Uma transferência de calor nesse sentido. Aqui você tem o corpo da pessoa e aqui você tem a água. E a gente vai transferir calor no sentido do corpo para a água. A água vai absorver esse calor e vai evaporar, por isso que ela vai secar do teu corpo. Mas o teu corpo ele vai perder calor. Perder calor. Quando o teu corpo perde calor, isso vai gerar em você uma sensação de calor, uma sensação de frio. Uma sensação de frio porque o seu corpo está perdendo calor. Então é por isso que é muito comum, quando você sai de uma piscina, está ali todo molhado, você sente uma sensação de frio. Inclusive, analogamente, isso aqui é comparado ao processo homeostático do nosso corpo. A gente sabe que o nosso corpo tem um processo de controle de temperatura corporal. E o controle da temperatura corporal é feito por meio do suor. Quando você faz uma atividade física, a sua temperatura corporal se eleva. Para evitar com que essa temperatura suba demais, o teu corpo libera água para a superfície da pele para fazer essa troca de calor aqui, ó. Essa água, que agora não é mais água da piscina, é o suor, ela vai absorver calor e, tirando o calor do teu corpo, você diminui a temperatura corporal. Um detalhe bem interessante é que todos vocês já perceberam na prática que o suor ele é salgado. Isso tem uma explicação bioquímica. Se esse suor ele fosse simplesmente água, você precisaria de uma quantidade de suor muito grande para baixar a temperatura corporal, que poderia levar a pessoa a perder muita água, entrar até num quadro de desidratação. Quando o suor ele tem sais minerais, ele é salgado, a gente aprende lá em propriedades coligativas, uma propriedade coligativa chamada tonoscopia, que quando você coloca um soluto na água, no caso aí sais minerais, você dificulta o processo de evaporação, você diminui a pressão de vapor da água. É mais difícil da água evaporar com sais minerais do que simplesmente ela ser só água. Então, o resultado disso
é que essa água salgada, ela consegue absorver muito mais calor evaporando menos. Você torna o processo mais eficiente. Você faz com que pouca quantidade de água absorva muita quantidade de calor e evapore menos. Aí você não tem uma perda de líquido significativa, significativa. Mas vale ressaltar que depois de uma atividade física, você perde água e sais minerais, por isso que é necessário estar sempre se hidratando. Galera, vocês perceberam aí que só nessa parte do vídeo eu já citei para vocês várias outras aplicações relacionadas a essa temática de troca de calor, mudança de estado físico e troca de calor que poderiam aparecer de uma forma diferente no Enem. Voltando agora para a resolução da questão, como ele faz aqui, ó, a quantidade de energia absorvida na etapa 2. Bom, a etapa 2 aqui, gente, ela é um processo endotérmico, porque como nós já vimos, a água líquida para evaporar, ela tem que absorver calor, e essa quantidade de calor absorvida para a água evaporar é a mesma quantidade de calor liberada no processo de condensação. Por quê? A energia ela se conserva. Se um sólido absorve calor para virar líquido, esse mesmo líquido para virar sólido ele tem que perder exatamente a mesma quantidade de calor. Se uma substância no estado líquido absorve calor para poder passar para o gasoso, esse vapor dela tem que perder a mesma quantidade de calor para voltar para o estado líquido. Então, a quantidade de energia absorvida no processo de evaporação é a mesma quantidade de energia liberada no processo de condensação, ó, que seria esse processo aqui do vapor se transformando em água líquida. Há uma perda de calor e essa quantidade de calor perdida é a mesma quantidade de calor absorvido para que seja cumprido o teorema da conservação da energia. Por isso, a alternativa correta aí da questão na letra E, beleza? Gostaram dessa análise, galera, e dessa curiosidade do suor? Vocês sabiam, aliás, do porquê do suor ser salgado? Comentem aqui que eu vou adorar ler os comentários de vocês. Lembrando, não dá para responder todos, tá, gente? É impossível porque tem muito comentário nos vídeos. Mas eu sempre procuro ler todos e acho bem bacana o retorno de vocês. Então, deixa aqui para mim se vocês sabiam essa curiosidade do suor ser salgado, que muito em breve eu vou estar voltando aqui com vocês, claro, para a gente dar sequência a essa playlist. Um abraço a todos e até a próxima, gente. Valeu!